Assalamu alaikum. Neste vídeo, vamos ver como, na tradição rabínica, na literatura rabínica, um dos nomes de Deus parece ser Onen. Então, esse é o primeiro Midrash que vamos analisar. O Senhor viu que a maldade do homem era grande. Está escrito, pois há um homem cujo trabalho é com sabedoria, com conhecimento e com suavidade. Na verdade, há um homem que se refere a Deus, como o Midrash continua a explicar. Essa é a nota de rodapé. Então, esse rabino diz, quão grande é o poder dos profetas, que eles podem comparar a criação ao seu Criador. Como está escrito, eu ouvi a voz de um homem perto de ti. Em Daniel 8, o rabino Yehuda bar Simon disse, você tem outro versículo que ainda, mais claro do que este. Como está escrito, e sobre a semelhança do trono, havia uma semelhança, como a aparência do homem, cujo trabalho é com sabedoria. Como está escrito, o Senhor fundou a terra com sabedoria. Então, eles estão dizendo aqui que, pois há um homem. Neste versículo de Eclesiastes, o homem ali é Deus. O que é muito estranho porque o versículo em Eclesiastes não está realmente falando sobre Deus. Diz Bonen, entendido como título de Deus, Arthur Mormonstein aponta sobre Nones. E isso, a propósito, é o que Arthur Mormonstein aponta em seu livro, A Antiga Doutrina Rabínica de Deus, volume 1, Nomes e Atributos de Deus. Certo, então, isso é novamente a mesma coleção. Ou, o mesmo Midrash, Gênesis Rabi Bereish Rabi. Então, esse rabino diz, isso é alegria para um homem na declaração de sua boca, e quão bom é, uma palavra no seu tempo. Alegria para um homem. Homem. Este é o santo, bendito seja ele. Como está escrito, o Senhor é um guerreiro, Mel chama. O Senhor é o seu nome. Na declaração de sua boca, o Senhor disse, haja luz, e quão boa é uma palavra no seu tempo. Deus viu a luz, que era boa. Então, primeiro diz, alegria para um homem. E ele concluiu que o homem aqui é uma referência a Deus. Porque em outro lugar, em Êxodo, diz, o Senhor é um homem de guerra. Novamente, Bereish Rabi. Então o rabino diz, eles fez serem colocados diante do homem, o santo. Bendito seja ele. Como está escrito, o Senhor é um homem de guerra. Então, novamente, a frase diante de um homem, diante do homem. Eles disseram, homem, é aqui Deus. Então, novamente, você pode ver que eles entenderam que comem é um dos títulos de Deus, ou os nomes de Deus. Outro Midrash. Então, esse rabi me explicou o versículo, como um pássaro que se desvia do seu ninho, assim é um homem que se desvia do seu lugar. Ele diz que isso se refere ao Senhor, que é um guerreiro e não tem outro lugar além do templo. De novo, o que é isso? Neste Midrash, é dito que Deus não retorna à sua casa, como está escrito, assim um homem se desvia do seu lugar. Então a Bíblia está falando só sobre algum homem, né? Assim como você. É tipo, são provérbios, então. É provavelmente só como dizer, tipo, se eu disser, um homem andou na rua e algumas sabedorias e tal. Eu não sei. Eu não estou explicando bem, mas a questão é que, tipo, nos provérbios e nesses versículos da Bíblia, eles não estão falando de Deus quando dizem homem. Eles estão só falando sobre algum homem, certo? Mas, os rabinos interpretam que homem é Deus. Isso é completamente inadequado. Outro Midrash. Reúne para mim 70 homens. E a nota de rodapé. O Midrash está ignorando o fato de que o hebraico usa substantivos no singular com números grandes para construir uma interpretação sobre o versículo singular dos anciãos de Israel. Esse texto está relacionado. Aquele que ama a pureza de coração, tem graça nos lábios, tem um rei como amigo. Por que ele não disse a ele 70 homens, com homens no plural, em vez de 70 homens? É simplesmente que ele disse a ele 70 homens, com o singular indicando indivíduos singulares, ou seja, indivíduos singulares como o que está descrito em Provérbios 20:11, porque eles deveriam ser como eu e você. Como foi dito, o Senhor é um homem de guerra. E também sobre Moisés. Está escrito agora,
O homem Moisés era muito humilde. Reúne, para mim, 70 homens dos anciãos de Israel, mas vocês não tinham anciãos antes. Basicamente, está dizendo que em Êxodo, Deus é chamado de homem de guerra, e em Números, Moisés também é chamado de homem. Então, a razão pela qual a Torá diz 70 homens é porque eles queriam mostrar que esses 70 homens que foram escolhidos eram como Deus e como Moisés. E na nota de rodapé, eles explicaram que o Midrash na verdade ignora como a gramática hebraica realmente funciona. Então, esse é o Talmud babilônico. O Rabino Yohanan diz, então, esse versículo indica que ele se apresentou diante do santo, bendito seja ele, com ousadia. Como está escrito, escolham um homem, e que ele venha até mim. E homem se refere a ninguém menos que o santo, bendito seja ele. Como está escrito, o Senhor é um homem de guerra. Samuel não está falando sobre Deus quando diz, escolham um homem. Mas esse é o Midrash deles. Essa é a interpretação midrástica deles. É completamente inadequado pegar um texto que fala sobre um ser humano e dizer que está falando sobre Deus. E que um dos nomes de Deus é homem. Certo, ser humano masculino ou o que for. Novamente, do Talmud babilônico. E a humanidade está curvada e o homem está humilhado, que eles fazem o inimigo do santo, bendito seja ele, ou seja, Deus mesmo, sendo trazido para baixo como homem. Na frase, e o homem está humilhado, significando nada menos que o santo, bendito seja ele. Como está escrito, o Senhor é um homem de guerra. Então, Deus é rebaixado e humilhado à posição de um homem. Quer dizer, eu não sei o que dizer. Isso, de novo, é o Talmud babilônico. Para o is, que significa homem, ou como na brincadeira, então, is em hebraico significa homem. Pois o is não está em casa, ele foi em uma longa jornada. E is se refere a ninguém menos que o santo, bendito seja ele. Como está escrito, o Senhor é um is de guerra. De novo, o Talmud babilônico. Qual é o significado do que está escrito? Eu vi à noite, e eis que um homem montado em um cavalo vermelho, e ele estava entre os arbustos de murta, que estavam nas profundezas. Esse é o livro de Zacarias. Qual é o significado da frase, eu vi à noite? O santo, bendito seja ele, buscou transformar o mundo inteiro em noite. E eis que um homem montado. A palavra homem se refere a ninguém menos que o santo, bendito seja ele. Como está escrito, o Senhor é um homem de guerra. Sobre um cavalo vermelho alude ao fato de que o santo buscou transformar o mundo inteiro em sangue. Agora, não estão enganados, Zacarias está falando sobre um anjo ali. Mas eu preciso conferir. Mas, de qualquer forma, dá para ver como é muito inadequado dizer que homem é o nome de Deus, baseado em provas tão frágeis. Na verdade, isso não é evidência. Esses versículos na Bíblia estão falando sobre homens. E eles estão justificando tudo isso dizendo que Êxodo diz que o Senhor é um homem de guerra. E por isso, tantos versículos, eles estão apenas falando sobre seres humanos. A gente vai dizer que é sobre Deus, que o nome de Deus é homem e toda essa história. Quer dizer, isso é simplesmente inadequado.